Como definir as prioridades na sua empresa? É um tópico muito polêmico e eu te pergunto, já aconteceu de você ficar perdido entre decidir qual projeto você vai colocar mais energia, mais empenho, ou mesmo no dia a dia, qual atividade você tem que fazer e muitas vezes você se perde na gestão das atividades e acaba não priorizando o que você tinha definido em algum momento como principal? Bom, neste vídeo nós vamos falar de 3 ferramentas para que você consiga priorizar os projetos macro, decidir entre o que fazer neste ano, neste mês, nessa semana, e 2 ferramentas para você melhorar a sua gestão de tempo das atividades. Afinal, depois que você define uma prioridade estratégica para 1, 2 anos, você precisa quebrar ela para o nível de atividades, ou operacional, se você preferir. Bom, e aqui é o Eric Rolf, e nos últimos 7 anos eu ajudei mais de 240 mentorados no individual, mais de 20 líderes pelas minhas consultorias, e nos últimos 2 anos eu enfrentei muitos dilemas de quais projetos priorizar. Com o tempo, lógico, empreendendo, oportunidades aparecem, portas se abrem, e nós precisamos tomar decisões. Onde eu coloco a minha energia e como eu faço para essa decisão ser mantida ao longo do tempo. Então, antes de falar sobre as ferramentas, vamos entender um pouquinho sobre o que está por detrás disso, ou seja, o que acontece que impede a maioria de nós de decidir o que priorizar e sermos capazes de priorizar. Eu aconselho que você pegue o seu caderninho para fazer anotações. Isso é um conteúdo que ele é profundo e ele vem ajudando muitas pessoas nesses últimos 7 anos e outros, né? Até porque tem outras fontes, outros anos. E é lógico, se você gosta de conteúdo de empreendedorismo, você quer melhorar sua performance, comunicação, liderança, segue o canal aí, porque toda semana a gente vai ter um vídeo para ajudar vocês. Bom, então 3 fatores que justificam essa dificuldade de priorizar, beleza? Eu vou começar aqui por um que eu gosto muito, que eu chamo de complexidade da incerteza futura. Quando a gente olha para uma empresa, toda a estrutura, ela vai ter os 3 níveis: estratégico, tático, operacional. Até aí, sem muita novidade. O estratégico define para onde a empresa vai, ou pelo menos deveria. O tático estabelece quais objetivos precisam ser alcançados para se aproximar do objetivo e quais atividades precisam ser feitas. O operacional apenas executa. E muita gente se perde nisso, ou porque não consegue decidir, ou mesmo que decida não consegue priorizar, ou mesmo que tenha decidido o que priorizar, muitas vezes acaba não conseguindo executar isso no dia a dia. E quando eu falo da complexidade da incerteza do futuro, significa o quê? Que a decisão que você toma ao longo do tempo, essa linha aqui embaixo é tempo, vai ter um grau cada vez maior de incerteza ou insegurança. Quando a gente olha no dia de hoje, não importa o dia que você esteja assistindo esse vídeo, e eu te perguntar como vai estar o seu mercado, o seu país daqui 5 anos. E qual decisão você precisa fazer hoje que você garante que é a melhor decisão para daqui 5 anos. Ou seja, quanto mais para frente, mais incerteza é. O mercado muda, o governo muda, a tecnologia muda, a tributação muda, e aí muitas pessoas acabam não conseguindo tomar decisões que são inerentes de um futuro distante, simplesmente porque elas têm receio do que pode acontecer. E aí elas acabam tomando decisões que impactam o curto prazo, o dia de hoje, a semana que vem, o mês seguinte, o faturamento. Tá? Então essa é a primeira das 3 causas. A gente muitas vezes não sabe o que priorizar porque a gente está focando no que é muito curto prazo. Isso leva a gente a entender o segundo ponto, que é a diferença do que é importante e do que é urgente. Eisenhower, lá atrás, trouxe esse conceito, né, e dividiu ali numa matriz o que é importante e urgente, o que é importante mas não é urgente, o que é urgente e o que não é nenhum deles. A ideia aqui não é falar sobre Eisenhower, por mais que seja muito bom. Depois Steve Covey, né, aprofunda isso, trazendo muito o conceito de que a gente acaba focando muitas vezes em fazer o que é urgente, achando que é importante, mas na grande maioria das vezes o que é urgente não é importante. Eu gosto muito de trazer uma metáfora assim do dia a dia, que é o seguinte: escovar os dentes. Escovar os dentes é socialmente uma atividade importante, mas ela não é urgente. Eu posso não escovar os dentes por algumas horas, quiçá por alguns dias, porém, entretanto, eu sei que se eu passar muito tempo sem fazer o meu cuidado bucal, eu vou ter em algum momento algum problema que vai fazer com que eu resolver o meu problema se torne urgente. Então, grande parte das coisas que são urgentes se tornaram urgentes porque enquanto eram importantes não foram feitas. E a gente acaba entrando num ciclo de estar sempre tentando apagar o fogo, fazendo o que parece urgente, achando que é importante
e não focando no que é importante. Érico, mas o que é importante? Importante são atividades que você constrói ao longo do tempo e que vão impactar o direcionamento do seu futuro. Quando você define um caminho, uma decisão estratégica para onde você vai, para onde sua empresa vai, você tem inúmeras atividades que são importantes para a realização deste plano, porém, elas não são urgentes, até porque às vezes elas são projetos distantes. Faz sentido? E por último, a terceira causa do que acontece, antes da gente entrar nas ferramentas de solução, é o que na faculdade de administração de empresas a gente aprendeu como custo de oportunidade e a fronteira de possibilidade. O que significa isso? Basicamente, sempre que você tem a opção de produzir um produto A ou um produto B, e você tem uma limitação de recurso, pode ser tempo, energia, dinheiro, matéria-prima, não importa, você vai ter uma curva que está ligada a um custo de oportunidade. Eu posso produzir 100 produtos do produto A e 0 do produto B. Ou posso produzir 100 do produto B e 0 do produto A. Beleza. Onde é que entra o custo de oportunidade? Quando eu tento fazer os dois. Quando eu tento fazer os dois, eu não vou ter 50-50. Existe um custo, que é uma perda, pela oportunidade que você está criando de tentar abraçar mais coisas. Por que eu estou te trazendo isso? Porque às vezes a gente tem ali uma lista de prioridades e a gente quer fazer 2, 3, 4, 5, 10 coisas e a gente está perdendo energia, está perdendo recurso em projetos que acabam não funcionando, não porque eram ruins, porque o planejamento não era bom, mas porque às vezes a gente não pôs a energia suficiente, os recursos suficientes para que esse projeto desenvolva. Então, basicamente, a gente ia ter talvez aqui 40 produtos de cada, em vez de 50, não sei, o número é simbólico. A questão é que existe essa fronteira da possibilidade, e você está tendo esse custo por estar tomando uma decisão ruim. Então, quando a gente olhar para a sua empresa esse ano, essa semana, esse mês, considere isso. A gente sempre vai ter um recurso que é limitado. Energia, tempo, dinheiro, nossa própria energia de foco, de dedicação. E muitas vezes a gente está patinando no resultado por não saber o que fazer. As 3 ferramentas para que você consiga definir quais são as prioridades que pode ser para essa semana, para esse mês ou para esse ano. É muito comum, começo de ano, a galera, nossa, esse ano vai ser diferente, projeto A, projeto B, e acabam muitas vezes querendo reinventar a roda, achando que vai ser fácil fazer do novo, do zero. Enquanto que muitas vezes eles precisam dar um passo para trás, olhar realmente para onde quer e ajustar o caminho nesse processo. E se antes de entrar no conteúdo já começou a fazer sentido para você um pouquinho, você já identificou alguma coisa, eu te convido a se inscrever no canal. Toda semana eu quero trazer um conteúdo aqui para ajudar você, e fazendo isso você vai ajudar com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Mas vamos lá. 3 ferramentas para você conseguir melhorar a sua análise de priorização de projetos macros. Quando você tem oportunidades novas na sua frente, portas novas que você vai abrir, às vezes é um projeto dentro da sua própria empresa, vou abrir um novo canal de aquisição de clientes, vou criar um novo produto, vou criar uma nova entrega, vou desenvolver um braço educacional no meu negócio, não importa. É um projeto que requer tempo, requer energia, dedicação. Então, 3 ferramentas, vou dar mais empírica e sensitiva para a mais tradicional e cartesiana, para agradar todos os gostos. E porque, na verdade, essa primeira é a que eu uso majoritariamente e funciona muito bem para mim. No final, entre 2023 e 2024, eu utilizei essa ferramenta e eu peguei um caderninho e eu fui lá e eu listei todas as possibilidades de novos projetos para o ano. E tinham projetos que eram muito semelhantes. Tinha um projeto que era para criar um evento para 100 associações de seguro, de carro, com palestras, com rodada de negócios, e era muito interessante. E tinha um projeto que era o meu projeto pessoal, né, que é o NextView, que era criar um evento para 100 empresários, né, mudava a região, mudava um pouco o público e mudava o propósito. Né. Aqui eu queria ajudar os empresários a se desenvolver, que eles conhecessem meu trabalho, e aqui eu estava entrando de parceiro com um amigo e cliente. Né. Então, quando eu listei, né, e outras 8 atividades, né, então não para por aí, eu falei, cara, não dá para fazer tudo. Eu vou escolher 2, no máximo 3. E aí eu apliquei esse método que eu vou trazer para vocês, que eu chamo de PSA. Se como você criasse mentalmente um funil invertido, onde você tem aqui o P de pensar. O que você pensa sobre esse projeto? Eu trouxe esses 2 exemplos aqui porque de fato aconteceu na minha vida
E aí, quando eu olhava para esse projeto com um parceiro, eu pensava que parecia mais seguro, porque eu tinha um sócio com mais recurso financeiro, que era um projeto que, se não desse tão certo, não ia prejudicar meu nome. Eu pensava que era uma oportunidade de criar experiência em projetos, em eventos, antes de começar. Então, cara, meu pensamento, é como a gente tivesse aqui o lado bom e o lado ruim, tá? É como o meu pensamento ele tivesse alinhado. Quando a gente vai para o 2, que é para o sentimento, que é uma percepção empírica, e aí pode ser uma intuição, uma emoção, um sentimento, um feeling, não importa o nome que você dê. Tá? Tinha alguma coisa que era pesado, era alguma coisa que não fluía bem. E aí, a ação é o que eu vou fazer com base nisso. Qual a minha sugestão para vocês? Sempre que tiver alinhado, a ação tem que ser alinhada. Sempre que tiver desalinhado, a decisão deve ser mais para o negativo. Quando eu analisei o meu projeto, que era muito similar, eu comecei a pensar diferente. Falei assim, cara, o pensamento é, eu posso ajudar as pessoas, eu posso fortalecer o ecossistema na minha região, eu posso criar uma estrutura 100% minha, no sentido de idealizar, sem precisar de tantas opiniões. E o sentimento é acontecer uma coisa muito doida. Enquanto o outro projeto ele pesava, ele me fechava, esse projeto ele me recarregava, ele me entusiasmava. Eu ia correr pensando nele, ele me deixava vibrante. Então, qual foi a decisão? Eu precisei sair de um projeto para seguir no outro. Ah, Eric, mas isso é muito empírico, isso não funciona. E aí eu vou te convidar a uma reflexão. É o seguinte, analisa retrospectivamente na sua vida os projetos que deram muito errado. Isso não é muito errado. E analisa essa ferramenta. E me diga, tinha alguma coisa que você já percebeu, ou no pensamento ou no sentimento, que não cheirava bem, mas você por algum motivo você insistiu? Fala aqui nos comentários se já aconteceu isso com você. Isso aconteceu comigo em 2019. Tinha um projeto grandíssimo que eu queria muito que desse certo. O meu pensamento estava totalmente, tipo, era a oportunidade do que a minha vida, que eu esperei na vida. Porém, tinha alguma coisa que me dizia que era errado. E no final eu caí num golpe de um estelionatário profissional que me levou um carro embora. Né? E quando eu olho para as coisas que mais deram certo na minha vida, e eu coloco, né, faço uma análise retrospectiva, o meu pensamento e o meu sentimento estava muito alinhado. Então eu considero muito isso, porque depois que a gente decide tocar um projeto, a gente precisa ter muita disposição, muita energia, muito foco. E se tem alguma coisa que já está desalinhada no começo, a chance é que isso vira uma bola de neve. Beleza? Então deixa no comentário aí, Eric, já aconteceu, é verdade, no passado eu estava desalinhado, eu levei na cabeça, ou então é verdade, eu decidi alinhado e super resolveu. A segunda ferramenta é uma adaptação de um conteúdo que eu até falei num outro vídeo sobre delegação, como delegar, como escolher quais atividades delegar, é o outro vídeo, que é sobre uma matriz onde você vai classificar também os projetos e vai categorizar ela de uma maneira um pouco mais precisa, né? Não é tão empírica assim. Então, de novo, a gente vai ter a listagem das atividades, e a gente vai classificar em 4 colunas essas atividades. Eu tenho isso em Excel. Se você se interessar, pode me chamar no WhatsApp que eu mando aí sem compromisso. O primeiro é, cara, o quanto isso é uma oportunidade, uma habilidade única, uma coisa que a sua empresa consegue, sabe fazer, e se fizer faz muito bem, ou você, se fizer fazer, faz muito bem. Então, ou é algo muito bom, ou é algo médio, ou é algo ruim. Né? Assim, baixo, uma nota baixa. No Excel, a gente numera de 1 a 4. Depois, o quanto isso pode te trazer de impacto financeiro? Muitas vezes a gente tem projetos que a gente está fascinado, mas não impacta nada, pelo contrário, ou demora muito, ou às vezes até é prejuízo. Então não é para decidir? Não disse isso. Até porque você tem que entender que às vezes no curto prazo não traz, mas no longo traz. Considere isso, considere o resultado desejado, né, o possível. E tem coisas que não vão trazer resultado. Depois, quanto tempo vai tomar para você adicionar esse projeto, iniciar esse projeto, implementar esse projeto? É um projeto que toma pouco tempo, muito tempo. Isso precisa ser ponderado. Tá? E por último, né, aqui no coração, é o quanto isso te motiva, o quanto isso te inspira, o quanto isso faz você vibrar. São 4 pilares que, ao analisar isoladamente, você vai perceber que tem um projeto que faz mais sentido que outro. E aí você pode escolher
qual priorizar. E por último, dessa primeira parte, fica comigo até o final do vídeo, porque eu ainda vou falar como você leva isso no nível de atividades, no dia a dia mesmo. A gente tem o que é chamado de matriz redutiva, onde você vai verificar a diferença do impacto positivo versus a facilidade de implementação. Então como é que funciona isso? Também num gráfico, matriz, agora bem mais cartesiano, você vai ter aqui a facilidade de implementação versus o retorno positivo. Quanto isso te impacta de fato, essa decisão, esse projeto. Então vamos supor que fala assim, começar a gravar conteúdos no YouTube aqui para vocês. Qual é a facilidade de implementação? Ela é alta, ela ia estar em algum lugar aqui. Né? Existe ali um trabalho de organização, eu conto com um estrategista, que é o Lucas, que me ajuda a estruturar o roteiro, os temas, e aí a gente tem que entender qual é o retorno disso. Se a gente faz sem estratégia, eu já tentei fazer no passado, o retorno era baixo. Então, não era viável, não era factível, né? Realmente ficava aqui. Agora, com a estratégia que a gente está desenvolvendo, a gente construiu um formato que a gente entende que vale a pena e vai ter um retorno. Então, agora ele está aqui. Tudo que tiver nesse quadrante é uma prioridade para ser feito. Beleza? Tudo que tiver neste quadrante que tem alto retorno, porém não é fácil de executar, você precisa trabalhar mais o planejamento estratégico. Você precisa entender formas de ganhar tempo, reduzir custo, reduzir desperdício, ganhar eficiência, ganhar escalabilidade e assim por diante. Tudo que é muito fácil de implementar, mas traz pouco recurso, pouco envolvimento, você tem que analisar, vale a pena? Tem coisa que vale, porque é muito fácil de fazer, mesmo que não traga resultado perceptível. Tem coisas que falam assim, mesmo sendo fácil, você não tem retorno, não vale. Agora, se não traz resultado e é muito difícil de implementar, é um projeto que talvez não seja para esse momento. Tá? É lógico que os projetos eles podem caminhar de um quadrante para o outro. Fez sentido para vocês? E agora, vamos supor que vocês, até aconselho talvez parar, pausa esse vídeo, escolhe uma das 3 ferramentas, pega aí algum projeto que você quer implementar, coloca ele em prática, define um desses projetos, me escreve no comentário aqui, Eric, eu escolhi um projeto tal, eu estava em dúvida entre tantos, deixa eu saber o que está acontecendo com você que está assistindo. E agora que você definiu o projeto, onde você vai focar e priorizar, como a gente vai transformar isso em atividades para o dia a dia. É lógico que a ideia aqui é trazer um modelo, aliás, 2 modelos, que podem te ajudar dependendo da complexidade do seu trabalho. Como assim complexidade? Tem gente que tem uma atividade que tem pouca complexidade, são atividades que se repetem, elas são parecidas, toda semana é muito próximo. Nesse ponto, existe um modelo que eu indico mais. O segundo modelo é quando você tem projetos muito distintos, que é o meu caso. Então, eu tenho um projeto agora do YouTube, eu tenho um projeto do NextView, que é um grupo de empresários que eu ajudo, eu tenho as mentorias individuais, eu tenho as consultorias de liderança, eu tenho algumas palestras que eu faço, entre outros projetos que eu participo. Então existe uma complexidade de vários projetos, são maneiras diferentes de gerir o tempo. Beleza? Pegou o caderninho? Vamos seguir. Primeiro, esse modelo ele é inspirado no método do Covey, que escreveu 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, e inspirado também no como a gente monta um treino eficaz de desenvolvimento físico. Um treino de academia, corrida, por exemplo, onde a gente tem treinos específicos para atividades específicas. Então, sugestão, primeira coisa, você vai listar, como sempre, todas as atividades que você precisa fazer na semana. Não são todas que você precisa fazer na vida, não é todas que você precisa fazer até o final do ano, é nesta semana. Tá? Então, normalmente eu aconselho fazer isso de segunda, domingo à noite, quando você começa a sua semana. E aí você vai separar em dias da semana, onde tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e aí eu deixo aqui final de semana, que a gente também vai ter algumas atividades, às vezes, para serem feitas, dependendo aí do seu negócio, do seu estilo de vida. Tá? Principalmente se você for autônomo, isso funciona muito bem. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e a gente vai distribuir essas atividades por dias, muitas vezes considerando o foco. Então tem um dia que talvez eu deixe, aqui falando de mim, segunda-feira é um dia de estratégia. É um dia onde eu não tenho atendimentos, onde eu tenho reuniões sobre os negócios, os planejamentos,
faço algumas prospecções, faço alguns follow-ups, gravo conteúdo. Tá? Terça, quarta e quinta são dias de mais entrega, de mais contato com os meus clientes. E sexta é um dia de mais network, é um dia mais flexível, é um coringa, vai depender da necessidade da semana. E aí você vai canalizar as atividades que tem a ver com esse tema do dia. E aí você vai preenchendo. Quais são as observações que você precisa fazer? Primeiro, é muito comum que apareçam atividades que não estavam no seu planejamento, mas elas são muitas vezes importantes e às vezes urgentes. Então você vai fazê-las e você vai adicionar aqui e vai riscar também o que foi feito. Por quê? O nosso cérebro ele tem um mecanismo de recompensa baseado em feedback. Então quando você coloca lá um bloquinho que você tem 5 atividades para fazer, aí você fez 2 daquelas atividades, fez outras 10 que você não anotou, e você olha o seu bloquinho, você vai ter uma sensação de que você não foi produtivo, você vai ter uma sensação de que você falhou. Agora, se você coloca as 10 no bloquinho e risca, você está dizendo para o seu cérebro que você tinha um planejamento de fazer 5 atividades, você fez 12 e 3 ficaram para o dia seguinte. Você foi extremo, você foi dobro produtivo do que o planejado. Então eu aconselho colocar aqui. E no final de cada dia, ou no começo de cada dia, você vai rever isso e você pode redirecionar. Então, às vezes, o D, que era na estratégia, eu não preciso jogar para o próximo dia criando uma lista infinita. Às vezes é mais estratégico eu jogar o D para quarta. Isso aconteceu com a gravação desse vídeo, onde eu estabeleci dias para criar conteúdo, por uma questão de importâncias, não foi possível fazer no dia A, eu fiz no dia B. O vídeo está sendo gravado, eu não fiz no dia intermediário, eu fiz no dia programado por tópico. Tá? E assim por diante. Semana seguinte, pode rasgar fora a folha, desenha de novo, atualiza o processo. Eric, e um outro modelo? O segundo modelo é para quem, como eu, tem muitos projetos. Então, ao invés de separar os quadrantes por dias da semana, a gente vai separar por projetos. Então, eu tenho o projeto do NextView, eu tenho o projeto das mentorias individuais, eu tenho o projeto da consultoria de liderança, eu tenho um trabalho de prospecção, que é um projeto, toma tempo, tem estratégia, tem formato. Eu tenho, sei lá, às vezes eu coloco aqui follow-up. Cara, é um projeto, é um modelo de atividade que é recorrente e toma tempo. E eu deixo aqui sempre o último quadrante para outros, né? Coisas que aparecem que não se enquadram nesses primeiros e principais projetos. Então, quando eu defino alguma coisa, como eu defini o YouTube veio e entrou em algum lugar, substituiu algum deles para se tornar prioridade e a gente não se perdeu. Fez sentido? Me fala aí no comentário. Qual desses 2 métodos você acha que faz mais sentido para você? Independente do método que você escolher, 2 dicas aqui rápidas. Primeiro é você fazer um check-up diário. Essa segunda metodologia que eu trouxe, ela é inspirada na metodologia de gestão ágil Scrum, mas aplicada à gestão de um projeto tocado por uma única pessoa. Então é uma autogestão, onde você tem um sprint, uma semana de atividades que você precisa entregar. Então ela também é feita para você atualizar semanalmente e você verificar diariamente. E aí, check-up diário. Você checa, vê, e com base no que você já sabe sobre importante, sobre prioridade, você vai grifar as 3 principais atividades que você vai fazer no dia e vai matar elas. Depois é lucro. Segunda dica, muitas vezes isso acontece muito comigo, eu tenho alguns intervalos entre um compromisso e outro. Então eu saio de um atendimento, de uma mentoria com o cliente, eu tenho 15, 20, 30 minutos até um próximo atendimento. O que eu faço nesse momento? Aí eu falo que é a dica de ouro de milhões, que dobra a nossa produtividade. O nosso cérebro, quando ele não sabe o que fazer, ele tem grande chance de ficar perdido. Então, às vezes, você vai olhar e-mail, você vai entrar no Instagram, você vai se perder. Não é uma afirmação, mas é uma estatística. Quando você tem essa metodologia, qualquer uma das 2, a minha sugestão é, você para, você olha, e aí você se pergunta exata pergunta. Qual dessas atividades eu posso começar e terminar no tempo que eu tenho livre? E qual a importância dessa pergunta? A questão é que a gente não aconselha começar e parar atividades, né? Salvo exceções, quando é algo muito complexo, muito estendido. Então, às vezes, eu tenho lá um follow-up para fazer que, cara, demora 5 minutos. Eu pego o WhatsApp, mandar uma mensagem, às vezes é 15 minutos, eu fazer uma ligação. Então, opa, se encaixa no tempo que eu tenho. Às vezes eu preciso montar uma palestra, uma apresentação, eu preciso de 3, 4 horas. Não dá para fazer em 15 minutos. Então eu não começo agora, deixo ela ali para depois. E aí eu posso programar-te, dividir ela em subtópicos.
Então, sempre que você tiver um tempo livre, sugestão, olha para o, eu chamo de OPL, né? Open Point List, ou lista de pontos em abertos, é o que você precisa executar dentro dessa semana, e se pergunte o que eu consigo fazer com o tempo livre que eu tenho até meu próximo compromisso já agendado. E aí, fez sentido para vocês esse conteúdo? Se você gostou, se acha que você faz sentido, eu quero pedir que você faça uma contribuição não para mim, mas para outro empresário que pode se beneficiar com esse conteúdo, alguém que talvez esteja ali sofrendo com a dificuldade de tomar decisões, se perdendo na dinâmica, no agendamento do dia a dia. Então, por favor, clica no compartilhar, manda para essa pessoa. Isso ajuda essa pessoa e ajuda o canal a chegar a mais pessoas. Ah, e mais uma coisa importante, né? Uma reflexão. Quantos projetos, quanta produtividade você que está assistindo o vídeo poderia ter aumentado, mudado o resultado se você tivesse tido esse conteúdo antes? Já pensou nisso? Eu penso. Porque é lógico que esse conteúdo foi desenvolvido, uma parte por mim, outra foi absorvida ao longo da vida, e se eu tivesse tido esse conteúdo antes, teria sido muito bom. Agora, também não adianta você ter assistido esse vídeo agora e não colocar em prática. Então, de novo, são ferramentas para você usar no dia a dia com uma folha de caderno. Não é nada sofisticado, caro. Então, minha sugestão, coloque em prática. Teste qual você se identificou mais, não tem um certo ou um errado ou melhor, tem o que funciona para você. E se você quer a minha ajuda de fato para alavancar algum projeto, para entender uma prioridade, para ajudar a construir uma estratégia, eu reservo alguns horários na agenda para quem vem aqui pelo YouTube para fazer aí um bate-papo, um atendimento, uma consultoria para de fato alavancar o seu negócio. Dúvidas, pode deixar aqui no comentário, vai ser sempre um prazer e eu espero poder te ajudar em breve.